Muito boa noite, meus amigos. É muito bom estar aqui com vocês. Nós estamos muito contentes de estar iniciando hoje o nosso podcast Lidere, que já já vocês vão conhecer como é que ele iniciou, como é que foi essa ideia. Hoje nós estamos com um convidado muito especial aqui, que é meu grande amigo Zenaldo Oliveira, que é foi convidado para inaugurar o podcast Lidere. E hoje, em especial, a gente vai falar da essência que forma um líder. Vai ser uma conversa muito bacana. Nós vamos falar da essência do ser humano, nós vamos falar como gerar novos ciclos na nossa vida, vamos falar de desenvolvimento, vamos falar de legado, de dons. E, Zenaldo, antes de passar a palavra para você fazer as considerações iniciais, eu queria dizer como é que surgiu essa ideia, a ideia do Lidere, a ideia do podcast. E, na verdade, liderar é sobre influenciar, é sobre inspirar e é sobre servir. E aí, ano passado, eu completei 30 anos de carreira, Zenaldo, e fiquei pensando, né, que tudo isso, toda essa jornada, foram muitas vivências, muitas experiências, e isso poderia servir para muita gente. Então, foi daí que surgiu a ideia de criar esse espaço para nós compartilharmos ideias, compartilharmos insights, aprendizados e principalmente histórias, com o objetivo de influenciar na forma de pensar das pessoas, impactar na tomada de decisão. Todo mundo toma decisões importantes e, claro, né, contribuir com a formação de novas lideranças, sempre acreditando muito no poder da experiência compartilhada. E aí nasceu o Lidere, que de fato é um espaço que foi criado para a gente compartilhar, como eu falei, insights, aprendizados. É um ambiente de troca e de crescimento mútuo que foi feito para aprender, para ensinar e também para inspirar. E aí nasceu o Lidere. Como é que nasceu o Lidere? De onde que veio esse nome? Na verdade, foi um acrônimo que eu criei, que tem como base as 4 dimensões do Lidere. O primeiro L é de liderança, essa grande missão que a gente tem, né? O I de inspiração, a gente está aqui para inspirar as pessoas, para trazer insights, para provocar reflexões. O D e o E de desenvolvimento, que esse é o grande objetivo, contribuir com o desenvolvimento das pessoas para que cada um melhore individualmente aí o seu resultado. E eu não tenho dúvida que a experiência compartilhada é o caminho mais curto para o crescimento. Então, já queria, de antemão, te agradecer bastante pela tua disponibilidade de estar aqui conosco. E, pessoal, o Zenaldo, ele dispensa apresentações, né? Pode ser que alguém que esteja nos assistindo, Zenaldo, não te conheço. O Zenaldo foi um grande gestor, um grande executivo. Zenaldo é empresário, é pastor. Mas, Zenaldo, eu queria te dizer que a principal característica que fez com que a gente escolhesse Zenaldo para começar o nosso podcast é que Zenaldo é um grande homem de Deus. Glória a Deus. E Zenaldo é um exemplo de liderança, é uma inspiração, é um exemplo de desenvolvimento e é um homem de resultado. Então, ninguém melhor do que Zenaldo para inaugurar o nosso podcast Lidere. Zenaldo, eu queria te passar a palavra para você fazer as tuas considerações iniciais, dizer para a gente como é que você chega nesse podcast. E isso é só o início dessa conversa, desse bate-papo, que vai ser, não tenho dúvida, fantástico. Então, Walter, eu chego com o coração cheio de gratidão, né? Me sentindo um privilegiado por estar aqui no primeiro podcast, né? Então, realmente, para mim é motivo de honra, de satisfação, poder estar iniciando essa jornada juntamente contigo, né, nesse primeiro momento, uma jornada que certamente será de êxito, né? Que bom. Desejo que Deus te abençoe, te dê sabedoria, que você possa alcançar os propósitos aí que Deus colocou no teu coração e, ao mesmo tempo, te parabenizar por essa iniciativa, por esse projeto, né? É um projeto de coragem, de responsabilidade e mostra o teu amor, né, por essa dimensão da nossa vida, que liderar é uma dimensão, né? É um dom de Deus, na verdade. Liderança não é para qualquer pessoa, né? Você sabe muito bem disso.
e mostra o quanto você gosta de liderar, o quanto você preocupa-se com as pessoas, quando você toma essa iniciativa que nada mais é do que deixar um legado, né? Mostrar, ajudar as pessoas a compartilharem experiências e crescer a partir de experiências vividas por outros, que nesse caso é você, né? Você está compartilhando experiências suas de vida profissional. E hoje eu estou aqui para somar contigo, para compartilhar um pouco daquilo que também eu vivi. E o que eu puder fazer para ajudar, né, a gente faz sempre de bom grado. Muito obrigado por estar aqui. Esse Obrigado. É o meu sentimento de gratidão. Eu que agradeço, Zenaldo. Zenaldo, ele foi meu gestor há cerca de 15 anos atrás, quando eu era supervisor. Zenaldo era o meu gerente geral. Então, daí vocês têm ideia da quantidade de sabedoria que tem aqui instalada, e a gente vai ter um pouco, né? Um pouco da noção desse conhecimento que o Zenaldo tem compartilhando aqui conosco hoje. Mas, Zenaldo, vamos começar um bate-papo aqui. Eu fiz um roteiro porque eu não posso perder essa oportunidade de extrair de você, né, toda essa sabedoria e compartilhar com quem está nos assistindo. E eu queria começar falando de um bloco que, para mim, é um tema extremamente importante, falando da essência do ser humano. Perfeito. E nós não somos, muito embora hoje aconteça muito essa confusão, mas nós não somos a posição que nós ocupamos. Uhum. Eu costumo dizer que os problemas que eu tenho no meu trabalho, eles não são meus, eles são da cadeira que eu ocupo. Perfeito. Mas hoje eu considero, Zenaldo, que nós estamos diante de uma verdadeira crise, eu diria até global, mundial, de pessoas das mais diferentes idades, desde adolescentes a adultos, por simplesmente não saberem quem são e esquecerem da sua verdadeira essência. Então, a gente vê de tudo, a gente vê de gente achando que não é gente, né? Gente achando que é animal, tem disso, né? Sim. Tem pessoas que colocam, seguram um boneco e vai com a fila de prioridade dizendo que tem direito, que aquilo ali é um filho. Então, eu já considero isso talvez até um distúrbio aí emocional, né? Mas eu queria te perguntar algo que é bem mais próximo da gente, e a gente vê que as pessoas confundem muito, né, a posição que ocupam com a sua verdadeira essência. Então eu queria te perguntar por que, na tua opinião, as pessoas confundem tanto a sua ocupação com a sua verdadeira essência. O que é que tem acontecido com as pessoas para causar essa confusão de algo que aparentemente é tão simples, né? Eu acredito, Walter, que começa com a falta de entender qual é o propósito de nós estarmos aqui. De entender quem nós somos. Essa pergunta, ela é filosófica até, né? Penso, logo existo, né? Disse o filósofo. Mas é assim, o que acontece? O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Perfeito, né? Perfeito. Então começa aí. Eu preciso me entender nesse universo, né? Entender que Deus me colocou aqui com uma missão. E dado que eu sou a imagem e semelhança de Deus, e não sou somente um corpo, né? Aqui. Esse ser que está preso pela gravidade a um planeta, né? O homem saiu do pó da Terra, querendo o homem acreditar nisso ou não, né? Mas saiu do pó da Terra, né? Isso basta um exame de sangue, você vai ver o que tem no sangue, o que tem no corpo, qual é a formação do corpo de uma pessoa. Você vai ver que vem da Terra mesmo, não há dúvida disso. Até cientificamente dá para comprovar. Mas enfim, o homem não é só um corpo preso nesse planeta Terra pela gravidade. Esse corpo, ele é finito, ele é corruptível, ele é mortal. E um dia esse corpo se vai, e vai voltar exatamente de onde ele veio, vai voltar para o pó da Terra. Pó da Terra. E as pessoas não entendem que, na verdade, nós somos uma alma, um espírito, que estamos num corpo aqui. E que nós, em vez de investirmos tanto e tudo, né, somente no corpo e deixarmos de lado a alma e o espírito, causa uma confusão grande. Inclusive, disfunções na hierarquia da vida. Então, nós todos deveríamos ter uma hierarquia. Nós temos um Senhor, que é Deus, é o Criador. Então, ele deveria ser o primeiro lugar na nossa hierarquia de vida. Nós saímos de uma família e constituímos naturalmente, uma família. Então, deveria também ter uma posição alta na hierarquia.
E aí vem a questão do trabalho. Obviamente, nós estamos aqui, temos que trabalhar, transformar, inovar, ajudar pessoas. E isso tudo faz parte de uma missão, de um propósito de Deus para nós. Quando nós entendemos isso claramente, fica mais fácil se lidar com as coisas da vida. Perfeito. Quando não, gera essa confusão. As pessoas, elas confundem muito a posição, como você falou, na sociedade, no trabalho, até na família, né? Com aquilo que realmente é necessário, essência, né? com a essência. Essência. Então, essa confusão advém daí, na minha visão. Perfeito, perfeito. E eu preciso te dizer, Zenaldo, que como você trouxe, né? Quando a gente de fato compreende, reconhece isso, eu sou um exemplo disso, a partir do momento que eu de fato reconheci de quem que eu sou filho e de quem que eu sou imagem, isso muda tudo. Sim. Isso muda tudo. Então, a gente vê muito até na internet aquela pergunta, né? Diga quem você é sem dizer quem você faz. Muita gente tem dificuldade. Não, eu sou o gerente, eu sou o diretor. Sim. Eu não sou, eu estou. Perfeito. E dado que eu estou, eu posso estar hoje e não estar mais amanhã, né? Então, reconhecer essa verdadeira essência é fundamental. Isso fez muita diferença para mim. E aí eu considero que tem um outro aspecto que você já trouxe na tua fala aí. Depois de reconhecer essa essência, é muito importante a gente ter consciência do que de fato nós somos. E aí, quando eu estava fazendo as minhas reflexões para começar esse projeto aqui do Lidere, me vieram algumas citações bíblicas que me fizeram pensar bastante. Eu vou trazer duas delas aqui. A primeira foi uma muito importante, que está lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5, versículo 23, eu vou ler aqui. Ele diz o seguinte: e o Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, em alma e em corpo. Exatamente. Que é o que você acabou de falar, né? Então, aqui o Paulo disse, olha, nós somos um ser espiritual que possuímos uma alma, né? É lá onde está a nossa mente, a nossa vontade, nas nossas emoções, e habitamos num corpo. E o que a gente vê, mas a despeito disso que a gente vê hoje em dia, né? São as pessoas, às vezes, invertendo muito esta ordem, corpo, alma e espírito. E talvez porque a gente seja muito mais consciente do corpo, das coisas materiais, do que das coisas espirituais, né? E aí a gente termina hoje que tem essa supervalorização, né, apenas do corpo. E aí eu queria te perguntar, trazendo essa do que eu estou chamando de trazer essa consciência, de que forma, né? Como é que a gente pode se tornar cada vez mais consciente dessa nossa natureza espiritual, para que de fato a gente valorize aquilo, né, que é de fato a nossa essência. Como é que a gente consegue trazer consciência da melhor forma? Começa por aí, quando você falou, né? A questão da consciência do ser. Tem uma disciplina chamada antropologia, né, que a gente não costuma dar muito valor, mas é importante porque trata exatamente do ser humano assim. Tricotômico ou dicotômico, né? O corpo é a habitação nossa aqui, mas você é, na essência, um espírito e alma. E quando você tem essa convicção, você vai também perceber o seguinte: o teu corpo tem sentidos, né? Nós nascemos naturalmente com os sentidos. Então, essa forma natural nos leva tranquilamente a valorizar o corpo, porque você vê, você ouve, você fala, você toca, tem você os sentidos, né? Os sentidos, que foi dado exatamente para você poder habitar num planeta que é concreto. Você precisa de tudo isso. Só que a nossa relação com Deus, ela não se dá por intermédio do corpo. Ela se dá por intermédio do espírito. Então, se as pessoas soubessem disso, né, o que muitas vezes afasta as pessoas de Deus é a supervalorização do corpo. Nós temos que buscar um equilíbrio. Não é que você vá deixar de lado o teu corpo. Não, o corpo é o habitar. Nós temos que cuidar muito bem dele, né? Cuidar da nossa saúde física, mental, emocional, tudo mais. Mas se você só pensa nisso e esquece o teu espiritual, você nunca vai ter relação com Deus. Não tendo relação com Deus, você não descobre a tua essência, nem os teus propósitos, e você acaba tendo uma vida de confusão e a frustração geralmente aparece depois. É verdade. Né? Porque, como você falou, eu passei 31 anos na Vale. Foi um ciclo.
que iniciou, terminou e eu continuo vivendo a minha vida. Se a minha vida se resumisse ao meu tempo de vale, a minha função na vale, teria acabado. Talvez você estivesse doente. É um personagem, né? Era um personagem. Acabou o personagem. Então, o que acontece? A vida é muito mais do que isso. Você tem que, obviamente, estar aprendendo, aproveitando as oportunidades, vivendo intensamente, dando o seu melhor em tudo, mas a vida é feita de ciclos. E que os ciclos se fecham e se abrem outros. E as pessoas precisam entender. E a essência de tudo é que um dia todos nós estaremos diante de Deus. Um Deus que pode ser conhecido desde já ou totalmente desconhecido. Que ele pode nos conhecer ou também não nos conhecer, porque nós nunca buscamos ele. Então você imagina, depois de tudo isso, eu sei que tem pessoas que, né, não acreditam, mas vai ter um momento que você vai encontrar com Deus, né? Senhor, deixa eu entrar aqui e fazer parte do teu reino. Quem é você? Quem é você? Né? Então, eu acho que começa por aí. Olhando para si mesmo. Não precisa nem olhar a religião, não, tá? As pessoas têm que olhar para si mesmo. Será que eu sou somente esse corpo? Essa parte física? Se você olhar para dentro de si mesmo, você encontra Deus. E as pessoas não estão fazendo isso, né? Isso. Nem olhar para dentro de si mesmo as pessoas estão olhando. Isso tem se perdido. Tem se perdido. Por conta do excesso de valorização somente do corpo, né? Sim. E você trouxe um outro aspecto, Zenaldo, extremamente importante, né? Você falou, eu concluí um ciclo, né? E tem muita gente que está nos assistindo, aliás, todos, né? Todos nós, em algum momento da nossa vida, queremos gerar novos ciclos, novas fases, né? E, novamente, né, um versículo que fez parte das minhas reflexões, que me tocou bastante, está lá no livro de Salmos, Salmos 32:8. Eu vou fazer questão de ler aqui, porque ele é muito simples, mas ao mesmo tempo é muito profundo. Ele diz o seguinte: eu lhe instruirei e lhe ensinarei o caminho que deve seguir. Eu vou ler de novo. Eu lhe instruirei e lhe ensinarei o caminho que deve seguir. E guiar-te-ei. Tem algumas versões que até complementam, e cuidarei de ti. Então, como você falou, a nossa vida ela é feita de fases, de ciclos, umas boas, outras nem tanto, mas é muito importante nós entendermos, compreendermos a importância do nosso relacionamento, de quem vai nos levar para esses novos ciclos. Sim. Né? Que é o Espírito Santo de Deus, né? Como você muito bem trouxe. Então, ou seja, os novos ciclos, eles não acontecem sozinhos. Eles são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E aí eu te pergunto, né? Como conseguir aperfeiçoar esse relacionamento com o Espírito Santo e estar mais sensível para ouvir essas instruções, que são as instruções de quem pode nos levar a esses novos ciclos, de que forma que a gente, né, estreita esse relacionamento para que nosso ouvido fique mais aguçado e a gente, de fato, esteja atento às instruções, porque elas existem, né? Sim. Esse ponto que você trouxe é muito importante. Porque uma coisa simples, né, entre outras, mas o mais simples e mais assertivo, nós não conhecemos o futuro. Você trabalha, você planeja, você se prepara, mas você não domina o futuro. Nenhum ser humano é capaz de dominar. Dizer vai acontecer e acontecer exatamente como nós planejamos. Às vezes sim, mas na maioria das vezes não. Por um ou outro detalhe, às vezes por uma total mudança mesmo. Porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, né? O amanhã no sentido de futuro. Nós temos um pai que nos criou, que conhece o futuro, né? Toda a nossa vida está diante de Deus. Então, dado que eu não sei o futuro e eu não tenho domínio sobre ele, cabe a mim planejar, trabalhar, mas deixar a direção nas mãos dele, porque ele sabe para onde pode me levar. Como é que nós vamos desenvolver isso, né? Essa aproximação? Porque qualquer amizade entre duas pessoas, ela nasce a partir de trocas, de experiências, de muitas conversas, né? Que é o relacionamento. Que é o relacionamento. Você veja, eu tinha um relacionamento com meu pai, e certamente muitas pessoas, né, têm o seu relacionamento com seu pai e tal, mas há algum tempo atrás, as relações não eram tão próximas, tão abertas como, né, são hoje, né? Então bastava um olhar,
É verdade, Tá? verdade. Então, um olhar, por exemplo, na sala, na hora de uma visita, já era suficiente. Você já sabia era o um que é. não verbal que significava hora de sair da sala. Então, como é que você desenvolve isso? Convivendo, conhecendo. Como é que você desenvolve isso com Deus? Bem, Deus deixou a sua palavra como a revelação primária e primeira para nós. Né? Então, como é que eu conheço Deus? Eu preciso recorrer à Bíblia. Aprender de Deus. Né? E mais uma vez, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de Deus, nós estamos falando do ser pleno, criador de todas as coisas. Então, à medida que você se aproxima de Deus para entender Deus, o plano de Deus, e você busca Ele, e Ele vai te falar através da palavra, porque a palavra é viva. E você coloca também diante de Deus as tuas petições, as tuas incertezas, as tuas queixas, como a gente faz com um pai. Porque Deus é o nosso pai. Ele é transcendente, ele é criador de todas as coisas, mas ele também é imanente, é o nosso pai presente. Eu não posso ignorá-lo. Então, à medida que eu busco desenvolver um relacionamento com ele, eu torno muito mais sensível à voz dele. A voz dele. Entendeu? Entre nós e Deus tem muitos ruídos. O ativismo, a nossa falta de fé, né? Tudo isso gera ruído. As nossas preocupações, as nossas ansiedades, gera ruído entre nós e Deus. À medida que eu busco mais Deus na sua palavra e em oração, esses ruídos vão diminuindo. E as coisas vão ficando mais claras. Vão ficando mais claro porque Deus fala. Deus não está mudo. Deus é vivo, não é morto. É verdade. Então, começa por aí. E se ele é vivo, ele fala. E muitas vezes fala através de pessoas, né? Fala, interage. Interage, é verdade. Eu tenho sido exemplo disso, né? E a gente vê muitas histórias extraordinárias que Deus faz, né? E se Deus fez algo extraordinário por mim ou por alguém, e Deus não tem filho predileto, né? Ele também pode fazer por qualquer um, né? Perfeito. A gente só não pode esquecer de uma coisa: Deus faz tudo, menos a sua parte. Não é verdade? É isso aí. A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que se aproximar desse relacionamento para estar mais apto a escutar, né, o que o Espírito Santo tem para nos guiar. Isso é tão verdade, Walter, que as pessoas às vezes pensam assim que é uma alienação a questão de fé, né? Não é. Quem dera que as pessoas descobrissem realmente Deus na Bíblia. Toda a história. Você veja o que você está falando. Deus, a terra prometida ao povo judeu, né, que é um evento histórico maravilhoso. Deus deu a terra, mas eles tiveram que conquistar. Parece assim, paradoxal. Deus é dono de tudo. Por que não pegou o pessoal e colocou lá? Já colocou lá direto. Pois é, mas ele disse, a terra é de vocês. Vão lá e conquistem. Faça a sua parte. Vão batalhar, vão conquistar. Né? Te esforça, tem bom ânimo. Assim também é na nossa vida. Deus não vai criar facilidades para nós, porque Ele quer nos ver em ação, Ele nos capacitou para isso. Então não posso simplesmente, eu tenho fé, vou ficar aqui parado para as coisas acontecerem e cair. Não. Usa a inteligência que Deus te deu, a capacidade de realização que Deus te deu, os dons e talentos que você recebeu de Deus e põe isso em ação. Né? E vai buscar aquilo que Deus tem para ti, que é um grande projeto, né? Um grande plano que o Senhor tem para todos nós. Às vezes a gente fica reclamando, mas não fez a nossa parte, né? Aí. É igual assim, eu quero ir para os Estados Unidos, Deus vai me levar, mas você tirou o visto? Não fiz a minha parte, né? Então não tem vai como. acontecer. Não vai acontecer. Mas muito bom essas, né? Essas dicas para que a gente de fato tenha essa aproximação, que é o que vai fazer com que o nosso ouvido esteja mais apto a ouvir essas instruções, porque realmente elas vêm. Elas vêm e às vezes, eu costumo dizer, que a gente tem duas vozes que a gente escuta sempre. Tem uma que a gente reconhece que é a nossa voz da consciência. A voz da consciência é aquela, às vezes, aquela voz que não é nem tão alta, mas a gente sabe quando está fazendo uma coisa errada. Essa é a voz da consciência. Mas a voz do Espírito Santo de Deus, às vezes, ela é um grito, né? Às vezes você até se assusta e ela vem mais de uma vez, confirmando algumas coisas. Cabe a gente estar com o ouvido apto para escutar, né? Perfeito. Muito bom, Zenaldo. Vamos falar um pouco agora de desenvolvimento. Eu tenho... Muitas pessoas têm me procurado para falar de carreira, para falar de desenvolvimento. Fala, Walter, né? Eu queria te mostrar aqui o que é que eu tenho pensado, né? Para minha carreira, para desenvolver. E, Zenaldo, eu preciso dizer, em 100% das vezes, quando eu peço para as pessoas apresentarem quais são as ideias,
todo mundo insiste em buscar desenvolvimento unicamente na via técnica, no desenvolvimento intelectual. E a gente sabe que se desenvolver é crescer por inteiro, é crescer tecnicamente, sim, mas também crescer emocionalmente, se desenvolver Sim. emocionalmente e se desenvolver espiritualmente. E eu queria que você trouxesse, com toda a tua experiência, com toda a tua bagagem, trazer uma reflexão da importância das pessoas se desenvolverem em todas as dimensões, não só na dimensão técnica. Principalmente se ele for liderar pessoas, né? Perfeito. Isso é um fato, né? É algo que acontece e as pessoas precisam estarem atentas para isso. Eu acho que esse teu podcast vai ajudar muito nesse sentido, Walter, porque assim, ó, o que acontece? Quando uma pessoa vai para a graduação, um jovem, nem sempre ele descobriu a sua vocação ainda. É verdade. Mas ele entra ele vai para a graduação. Então aí ele vai buscar. Ele vai para uma engenharia, vai para uma área de humanas, vai para uma área administrativa, uma exata, enfim. Ele vai se especializar naquilo, vai aprender sobre sistemas, sobre produção, né, sobre matéria, sobre tudo, né, sobre o corpo humano. Ele vai ser um médico, vai cuidar, tudo bem. Agora, você não encontra numa graduação, em uma faculdade, ensinando sobre liderança de pessoas. É verdade, é verdade. Sobre o que é o ser humano. Esse ser humano formado por alma, espírito, corpo, que tem família, que tem propósito, que tem sonhos, que tem fragilidades, que tem potencial. Não ensina a lidar. Você vai aprender isso no desenvolvimento. E mesmo, às vezes, dentro, você já está numa corporação, você já foi colocado num posto e continua buscando conhecimento técnico. Aí eu vou te contar uma história minha, né? Assim, de experiência de vida, que mostra a necessidade de você olhar para outras coisas. Para quem me acompanhou na Vale, meu desenvolvimento na Vale foi todo na área de logística. Ferrovia, depois porto. E depois eu fui jogado lá na Colômbia para cuidar de um projeto de carvão. Tinha logística? Tinha, mas tinha mina. Mas você não conhecia? Que eu não conhecia, de carvão. Mas tinha muito mais do que isso. Nós chegamos eu cheguei lá logo depois daquela crise de 2008, o mercado em baixa. Então eu tinha que fazer marketing. Nós compramos ativos, então eu tinha que formar uma empresa com recursos humanos, com jurídica, com tudo, lidando num país, com outra língua, com outra cultura. Então isso não tem técnica para ensinar isso. É verdade. Entendeu? Isso é experiência, é vida, é desenvolvimento como pessoa. Como pessoa. Então, o que eu fui buscar, né? Abrir o baú para buscar minhas experiências de vida, não minhas experiências técnicas. Perfeito. E lá eu pude usufruir um pouco da minha experiência de vida e adquirir outras. Porque quando eu voltei da Colômbia para o Brasil, eu caí no minério lá em Minas, né? Para cuidar da mineração, né? Das operações das minas. O que é que eu tinha na bagagem? O conhecimento adquirido lá na Colômbia, mas na área de carvão. Quando eu cheguei lá em Minas, eu me deparei com um time super técnico. Eu não tinha muito o que aportar para eles tecnicamente, porque eles já conheciam muito. Mas eu trouxe uma bagagem de gestão, de liderança, de experiência de vida que aportou muito. E eu acho que isso é o que falta, porque você não encontra nas faculdades, nas universidades, você não encontra. Você tem depois as próprias corporações fazem isso, a Vale faz muito bem, por sinal, né? Desenvolver líderes, Sim. Treinamentos de desenvolvimento de líderes. Então as pessoas têm que buscar isso e valorizar as experiências. Sabe? Verdade. As experiências do dia a dia, as experiências dos outros. Porque você aprende muito com o outro. Se você estiver atento, se você for humilde para aprender, e aí vem uma característica importante de um líder, a humildade. Né? Porque liderança não combina com arrogância. Com certeza, né? Se você se achar, eu já sei de tudo, eu tenho todas as respostas, eu tenho que ter, eu vou buscar, eu vou me aperfeiçoar para isso, esquece, te esvazia e aprende. Né? Se você tiver humildade para aprender, no teu entorno está cheio de fontes de aprendizado para ti. Está a comunidade lá fora, está o governo, estão os teus pares,
os teus liderados, os teus superiores, tudo isso é fonte de aprendizado para você. Todo mundo tem algo para ensinar para Todo mundo. Se você souber fazer, você vai enchendo tua bagagem de experiências importantes que um dia, certamente, você vai poder utilizar. E não necessariamente lá onde você está. É verdade. Né? Porque, às vezes, você fica limitado à posição que você está. Você tem que romper, você tem que estar preparado para romper barreiras na vida. É verdade, é verdade. Se tem uma coisa que a gente vai fazer, que nós deveríamos fazer até morrer, é aprender. Sim. E você comentou, né? A gente não deve se limitar a aprender tecnicamente, né? Só aquilo que a gente faz. Aliás, eu diria o seguinte, que um líder que é consciente, ele nunca deveria limitar os seus aprendizados apenas às demandas imediatas do trabalho. Né? O líder que é consciente, ele deve ter consciência que ele precisa embarcar numa jornada de aprendizado, de desenvolvimento que tem que ser técnico, emocional, espiritual, para que de fato ele tenha esse crescimento completo. Né? Perfeito, perfeito. E o desenvolvimento ele engloba isso tudo, e não só o técnico. Né? Então, tá aí alguém, né, que de fato buscou o desenvolvimento de outras coisas, não só do técnico, senão você não tinha chegado onde chegou, né? Eu sempre gostei de me envolver com essa questão das relações sociais e institucionais. Eu sempre gostei, é uma coisa minha. Isso foi, de certa forma, depois veio de uma forma de presente para mim, porque me ajudou. Quando eu cheguei em Minas, na época o presidente da Vale chegou para mim e disse: olha, tu vais cuidar das Minas, mas eu tenho um desafio para ti. Você vai ser o relação institucional nosso aqui no governo do estado. E nós temos um problema seríssimo, porque nós estamos tentando implantar um projeto aqui, numa área de preservação, que tem uma oposição enorme da própria população, a mídia e tudo mais. E você precisa, primeiramente, convencer o governador. Na época era o governador Anastasia. De Minas Gerais. De Minas Gerais. Então, veja, eu tenho minha origem aqui no Nordeste, na Paraíba, passei aqui no Maranhão. Estava fora do país, voltei em Minas Gerais para ser o relação institucional. Então, imagina se eu fosse começar ali, me ajudar sem saber dar um primeiro passo. Com certeza. Seria um fracasso absoluto. Então, eu já tinha, de certa forma, alguma experiência de ter feito isso aqui no Maranhão, no Pará, de ter me interessado por essa dimensão. Né? E lá, isso me ajudou muito, porque era um desafio enorme, mas pelo menos eu conhecia os caminhos e dava para, vamos dizer assim, acionar as pessoas que poderiam me ajudar. Eu conhecia o time. Perfeito. Eu conhecia o time da Vale, não dá para você querer fazer algo sozinho, nunca, né? Então eu sei quem pode me ajudar, quem pode estar comigo aqui, que pode fazer trocas e aportar conhecimento. E eu fui trazendo as pessoas. E nós fizemos, graças a Deus, juntos, um grande trabalho lá em Minas, né? Então, isso mostra, quer dizer, vai muito mais além daquela dimensão e da posição que você ocupa. Claro. Se você ficar ali, você diminui, na verdade, você limita o teu potencial. Às vezes você limita o potencial, você mesmo. E você foi incrementando cada vez mais outros conhecimentos adicionais ao técnico que você já tinha, né? Sim. E foi por isso que você teve toda essa desenvoltura onde você foi chegando, né? A parte relacional com as pessoas, sim, que é fundamental. Muito bom, muito bom. Zenaldo, eu queria agora falar de um tema que, para mim, ele foi muito importante, mas acho que é um tema que é muito pouco falado, né? Que é o fracasso. Ninguém gosta de falar dos seus fracassos. Aliás, as redes sociais estão só cheias de histórias bonitas, né? Sim. Das fotos bonitas, né? Vitória todo mundo gosta de contar, mas fracasso não. E eu tive, há cerca de quase 5 anos atrás, 4, 5 anos atrás, um revés muito grande na minha carreira, né? O que a gente pode considerar de um fato que foi um fracasso. Isso me trouxe grandes reflexões e grandes aprendizados. E não fosse aquele fracasso, talvez eu não tivesse mudado de atitude e decidido me tornar uma referência naquele tema que eu fracassei, né? E aí, a partir desse momento, a partir do momento em que eu mudei de atitude, o que para mim, um fracasso para mim passou a ser enxergado como um evento bem sucedido. Na medida em que, a partir do momento que eu mudei a minha atitude, eu, de fato, mudei de patamar naquele assunto, mas tudo isso por conta do grande revés, sim, que eu passei, né? Então, vendo dessa forma, né? O fracasso, sim, ele tornou a minha história mais bela.
Isso é uma forma diferente. Eu passei a enxergar o fracasso com outro olhar, né? Porque foi por conta daquele fato que eu decidi, a partir dali, mudar de atitude e me tornar uma outra pessoa com relação àquele assunto. E eu certamente todo mundo já passou, já teve seus desertos, seus reveses, né? E, eventualmente, talvez você não tenha tido muitos, né? Mas talvez você tenha tido um ou outro fracasso, né? Muitos. Eu queria que você trouxesse para a gente, nessa tua jornada aí, nos contasse, né? De que forma esses fracassos influenciaram a tua história e, sim, eu não tenho dúvida, tornaram ela mais bela. E eu concordo contigo. E te digo o seguinte, te garanto, na verdade, não há nenhuma jornada de um líder que não tenha fracassos. Perfeito. Não, para mim não existe essa possibilidade, entendeu? É muito utópico você pensar nisso. Primeiro que você não acerta todas. Não acerta todas, é verdade. Né? Às vezes você tem fracassos que não foram provocados diretamente por você, mas você estando em qualquer posição... Você não é o culpado, você é o responsável. Você é responsável, exatamente. Então você tem que assumir essa responsabilidade de trazer para você como se fosse você que tivesse provocado aquilo diretamente. Mas tem também aqueles erros cometidos por você, por uma decisão equivocada, às vezes uma decisão no tempo equivocado, que causa consequências e que também gera experiência. O que vai mudar é a atitude. Você pode aprender, mudar, fazer com que aquilo gere novas oportunidades, mudança de comportamento para você e para os outros. Ou simplesmente você pode sentar, lamentar, ficar se justificando, né? Porque a gente gosta de... O ser humano gosta de ficar se justificando. Ou terceirizando a responsabilidade. Ou terceirizando, exatamente. Né? Então... isso pode acontecer. Agora, de forma geral, numa jornada de 31 anos, né, eu fiquei 25 anos em posição de liderança na Vale, no geral. Né? Então, eu errei muitas vezes. Errei, fracassei, tive problemas, mas sempre com isso. Assim, errei não foi de propósito. Errei porque eu não estava preparado, não estava capacitado. Errei porque me precipitei em alguma coisa. Agora, cada erro... eu não vou sentar e chorar, não é? Nem vou ficar me justificando, nem vou ficar colocando a culpa no outro. Eu vou aprender com isso, para que eu não erre novamente, né? E assim vai. Eu acho que todo erro, ele gera para nós experiência, dependendo da tua atitude perante o erro. Ele gera experiência, gera oportunidade de melhoria, inclusive. Né? Ninguém quer passar por erros. Ninguém quer passar. Mas depois que passa e você olha para trás, assim, quase que normal você dizer, aquela experiência me ajudou muito. Me ajudou. Não é? Porque vai te deixando com muito mais capacidade, com muito mais resistência. Eu experimentei a dor. Uma coisa é você ouvir falar da dor. Outra coisa é você experimentar, é verdade. Né? Né? Então, e há dores. Né? Há dores emocionais. Quando você tem um fracasso, quando você, né, sofre um revés, há dores. E uma coisa é você ouvir o outro contando a dor, outra coisa é você viver a dor. O ideal é que não se viva a dor e aprenda mesmo assim, né? É verdade. Então, por isso que é tão importante valorizar a experiência dos outros também, sabe, Walter? E é isso, uma sugestão, uma recomendação que eu dou para os líderes, as pessoas que estão começando, né? Valorize as experiências dos outros, né? Dê o seu ouvido. É verdade. Né? Busque detalhes. Como é que foi? Como é que foi a tua experiência quando aconteceu isso? Né? Quando caiu o transportador? É verdade. Né? Quando a ferrovia foi interrompida? Quando a mina deixou de produzir? Quando, acima de tudo, e para mim, né, certamente você, né, fala disso também, eu tive ao longo da minha trajetória perdas, e a maior perda para mim é quando alguém se acidentava. Né? Ele ficava inválido, né? Ou vinha a óbito. Para mim, isso é uma coisa que marcou minha vida. E se você me perguntar, eu lembro de todos os fatos. Eu lembro de todos, né? E essa é a dor grande. Essa é a dor grande. Assim, a maior dor. Qual é a maior dor que você teve na vida? São essas aí na minha vida profissional, são essas. Né? Se eu pudesse, volta no tempo, o que você mudaria? Isso aí. Eu não queria ver ninguém se acidentando numa área onde eu era o responsável.
Então, o que eu digo para as pessoas, não queiram passar por essa verdade. dor. Então, aprendam com as experiências dos outros. Né? Isso é extremamente importante. É um pouco do que a gente está fazendo aqui, né? Esse compartilhar as experiências para que as pessoas mais jovens consigam, inclusive, acelerar o seu aprendizado, Sim, né? sim. Porque às vezes, Reinaldo, às vezes a gente. Deus é tão perfeito que às vezes a gente quer mudar a situação. Como a gente falou, se eu pudesse, eu mudava aquela situação, mas Deus ele faz o seguinte: Deus usa a situação para mudar a gente. Sim, Não é verdade? perfeito. Então, por isso que muita coisa acontece na vida da gente para que a gente mude. Né? Deus permite que muita coisa aconteça para que de fato a gente mude. E eu aprendi muito com esse revés, com esse grande fracasso. Fiz inclusive uma palestra intitulada Jamais Desperdice Seus Desertos e Fracassos, porque ali dentro tem muito aprendizado. Né? E em contrapartida tem uma passagem até muito interessante de José Saramago, que ele diz o seguinte: aquilo que a vitória tem de ruim é a mesma coisa que o fracasso ou a derrota tem de bom. Ambos nunca duram para sempre, né? Sim. Isso é outra coisa interessante, né? Perfeito. Seja a vitória ou o fracasso, né? Nenhum dos dois vai durar para sempre. Então aí entra aí resta a gente aprender, né? Com o que está acontecendo e evoluir. E se a gente puder aprender com a experiência do outro, sem precisar passar por várias situações, melhor ainda. Eu vejo nisso um valor inestimável, né? Por isso que é como você falou, né? Escute os mais velhos, né? Escute as experiências, né? Vale muito. Vale muito. Você olhar para o lado e ouvir as pessoas. E olha só, é tão interessante que Deus tem uma didática também na nossa vida, né? Deus tem uma didática. Eu, por exemplo, quando eu olho para a minha vida, eu sinto o preparar de Deus para mim. Você consegue perceber, Consigo perceber as etapas que eu passei de formação. Agora, eu consigo perceber olhando daqui. Né? De onde eu estou, olhando para trás. Na época você fica assim, por que eu estou passando isso? Por que isso aqui? Por que não chegou ainda? Por que, sabe? E você encontra isso na Bíblia, em histórias, por exemplo, como Davi, um grande líder. Davi ficava no pasto, sozinho, à noite, cuidando de um rebanho, defendendo um rebanho de urso, de leão, né? Dormindo sem as melhores condições, né? Ele estava, os outros irmãos em casa, ele era que meio aleijado, né? Do convívio ali, para ficar o tempo todo embaixo de sol, embaixo de sereno, cuidando de rebanho. Nem o pai, nem os irmãos fizeram isso com o propósito de preparar Davi. Nem ele mesmo sabia que ele estava sendo preparado por Deus para ser um rei. Quando Davi se tornou rei, ele tinha toda uma experiência de lidar com rebanho, depois de ser perseguido por Saul, de morar em cavernas. Então você veja que Davi foi um rei diferente, né? Amado e proclamado até hoje. Né? Por quê? Porque ele na adolescência, quando ele foi ungido, se ele assumisse o posto imediatamente, não teria condição nenhuma de fazer o que ele fez. Então ele foi ungido na adolescência e ficou anos e anos ainda sendo pajem, cuidando lá, sendo músico para Saul, perseguido, fugindo para se tornar rei. José é outro exemplo. Antes de se tornar a segunda pessoa mais importante do Egito, a grande nação da época, né? Abaixo apenas de Faraó, José foi vendido como escravo, foi preso, injustiçado. Né? Tudo isso criou nele, e são os fracassos. Porque se for olhar, os fracassos da vida de José, os fracassos da vida de Davi, geraram experiências deles para no dia que eles assumiram a posição, eles fizeram bem porque trouxeram na bagagem muitas experiências, muitos fracassos, né, para poder colocar em prática e serem líderes admirados na história. Perfeito, né? Perfeito. É isso aí. É isso que vale. Muito bom, Zé Naldo. Zé Naldo, vamos falar um pouquinho de carreira aqui, né? Você, há cerca de 8 anos, né, tomou a decisão de deixar o mundo corporativo. Acho que é isso, quase 10 anos. 9 anos. 9 anos, né? Eu me lembro desse momento, né? Mas você foi um cara que, 9 anos, decidiu aí fazer essa transição. Eu me lembro até, aí você me corrija se eu estiver errado, até o presidente da empresa te chamou para tentar te convencer a não sair. Sim. Você estava num momento ótimo de carreira, né? Eu me lembro disso. Eu meio que participei ali, né? Eu fiz parte disso, acompanhava, né?
E me lembro que você foi chamado lá e para tentar te convencer de não sair. Arrisco até dizer que você tinha a posição que você quisesse escolher, mas mesmo assim você decidiu seguir, né? E aí a gente já tira uma lição, né, de antemão disso aí, que coragem também é saber encerrar ciclos, né? Perfeito. E aí eu queria que tu nos dissesse aqui quais foram os elementos fundamentais para essa tomada de decisão assim tão firme naquele momento, né? Como é que você teve essa clareza de que de fato aquele momento era o momento de seguir, de fazer uma transição? Porque em algum momento eu vou fazer isso, pode ser várias pessoas estão nos escutando, podem estar, né, em vias de fazer ou pensando, e quando eu for fazer isso, como é que... Então, quais foram esses elementos, né, que fez com que você tivesse de fato a convicção que aquele era a hora de seguir para um novo ciclo? Perfeito. A primeira coisa, Walter, é porque cada um tem uma experiência diferente, né? Eu vou falar um pouco da minha, mas assim, independente disso, todos têm que ter a consciência de que o ciclo se fecha em algum momento. E quando você não se prepara para isso, vem problemas seríssimos, né? Porque às vezes as pessoas pensam, eu vou ficar aqui até quando eu quiser ou até quando eu morrer. Não é assim. É verdade. Você faz parte de uma relação onde você tem uma corporação que compra lá o teu talento, né, te dá uma remuneração para isso. E pode chegar um momento que essa corporação te diga, olha, chegou, aqui terminou, né? E pode ser uma decisão sua. Então, independente, né, de de onde venha, né, a origem disso, você tem que estar preparado sabendo que um dia o ciclo vai terminar do ponto de vista profissional, né? E você pode, inclusive, terminar num lugar e ir para outro. Isso é... O que aconteceu comigo foi o seguinte, durante a minha trajetória como líder na Vale, eu recebi muito claramente de Deus para mim um chamado para ser pastor. Eu acho assim, eu gosto tanto de gente, sabe, Walter? Eu sempre gostei de gente, dos bons e dos malucos, né? E eu acho que Deus percebeu isso em mim, né? Eu sempre fui, as pessoas, para mim, sempre tiveram muito valor, né? E eu sempre olhei a questão de resultados, né? As pessoas às vezes se enganam, né? Porque quem olha a gente não olha resultado. Pelo contrário, né? Eu sempre quis o resultado, a excelência. E para mim é o seguinte, não tem outra forma de você alcançar a excelência senão com as pessoas, né? E eu olhava as pessoas assim, eu preciso tirar... eu tô com o Walter, eu preciso tirar do Walter o melhor do Walter. Então o Walter precisa ter confiança em mim, e o Walter precisa ter propósito a trabalhar, ter um horizonte, precisa ter o melhor clima, precisa ser hiper desafiado. Se eu conseguir fazer tudo isso, criar esse ambiente por volta, eu vou ter um melhor profissional, que vai entregar muito mais do que ele entregaria simplesmente lá, sabe, na rotina dele. Então eu sempre pensei assim. E quando foi em 2010, ali um pouco antes, mas assim, em 2010 eu tive convicção de um chamado pastoral na minha vida. E eu assumi essa posição. Eu já frequentava a igreja e tudo mais, mas assumi uma posição de pastor. E começou a ter choques, né? Porque eu assumi numa época que a minha vida era uma loucura, né? Sim. Né? Eu lembro que, assim, de 2000, mais ou menos 2012 até 2016, foram assim uns 4, 5 anos que eu não parava em parte alguma. Porque na época eu era responsável pelo Sistema Norte, Ferrovia e Porto. Ferrovia e Porto lá em Minas, né? Vitória, Minas, Tubarão e a Ferrovia. Os portos lá do Rio, sim, que ficaram comigo. E um projeto em Moçambique. Né? Então eu não parava, né? E aí dentro da igreja, e na igreja eu ia só aos domingos, um pastor que só está na igreja no domingo, então eu fazia parte da minha função, que era ensinar, e eu me desdobrava para poder me preparar para ensinar nas escolas bíblicas da igreja, e estar também nos cultos à noite. Chegou um momento que eu falei, ou é uma coisa ou é outra, não dá para continuar, ou eu largo e digo assim, eu não vou ser mais pastor e vou seguir minha carreira de executivo, ou eu vou ter que largar a minha carreira de executivo e me dedicar ao pastorado. De um lado, minha carreira de executivo realmente estava em ascensão. Eu sou muito grato à empresa que me proporcionou. Exatamente por conta dessa rodagem que eu tinha em Minas, e foi inclusive as palavras que eu ouvi do presidente da diretoria executiva, né? Porque na época eu era meio que um caso raro. Eu tinha conhecimento operacional da mina, do porto, da ferrovia, os sistemas operacionais da empresa. Eles até falaram assim, vem para as finanças agora, porque aí tu completa, né? Me deram o desafio
Até me ofereceram na época uma diretoria de finanças e tudo mais, entre outras coisas. Então, de um lado, eu tinha que abrir mão de toda essa trajetória, essa carreira, que eu tive o privilégio, né, a bondade de Deus de percorrer na empresa. Era deixar para trás mesmo, encarar com convicção e dizer não a qualquer palavra do presidente, do quem quer que fosse. Do outro lado, se eu fosse abrir mão do pastorado, eu ia ter que dizer não a Deus. Aí. E não se diz não a Deus, né, quando você tem convicção. Não então, se diz não a Deus. Não se diz. Então, o que é que eu fiz? Eu vou largar tudo, planejei, vou largar tudo e vou sair. E eu tive que realmente ir com convicção, porque, como você falou, assim, eu tomei a decisão em 2014. Eu comuniquei, na verdade, eu tomei a decisão um pouco antes. A minha família já sabia, minha esposa principalmente. Eu comuniquei à empresa em 2014. Eu saí em novembro de 2016. Eu fiquei 2 anos... 6 meses, dando tempo para a formação do sucessor, para isso, para aquilo, para formar isso. Eu ainda fiquei 2 anos, por toda a minha consideração à empresa, né? Mas em nenhum momento nesses 2 anos você teve... Eu tive assim dúvida. Porque estava no meu coração essa convicção. Porque se eu ficasse, você fica, que bom que você vai crescer, mas um dia ia acabar. Não ia acabar. Eu podia dizer, você vai ser presidente da empresa, mas eu não ia ficar eternamente como presidente da empresa. Entendeu? Então, ciclos... Mais cedo ou mais tarde, ia ter chegar. Que sair. Então, para mim, era naquele momento onde eu poderia sair. E eu saí com a intenção, vou me dedicar a um chamado que Deus colocou na minha mão. Agora eu vou ser pescadores de homens. Né? Eu vou trabalhar, vou capacitar agora de outra forma, eu vou cuidar de outra forma, eu vou ensinar as pessoas... Eu realmente desmistificar um pouco religião, porque eu me tornei um estudioso da Bíblia mesmo, né? E hoje, até hoje eu faço isso, né? Tentar mostrar para as pessoas que a palavra de Deus é muito mais do que um rito, uma religião que você vai num culto, numa missa e frequenta ali, canta 2 hinos e abre a Bíblia e vai embora. É muito mais do que isso. É uma história fantástica, é linda. É a história da humanidade. É a arqueologia, a biologia, a história, a geografia. Tá tudo lá escrito. Tá tudo lá escrito. Né? Então, o que eu digo para as pessoas, Walter, o que eu recomendo é o seguinte: planeje, se prepare, porque uma hora o ciclo, seja qual for, vai fechar e você precisa seguir a vida. Né? E quando você não se prepara para isso, acha que nunca vai acabar, você se frustra, fica doente mentalmente. Tem pessoas que, né, se debilitam mesmo, perde o sentido da vida. E você trouxe, né, pegando um pouco do começo da nossa conversa, se a gente não tem clareza de quem a gente é, quando um ciclo desse se encerra, a gente fica perdido. Entra em depressão, fica doente, porque, né, não tem, né, a clareza da nossa essência e do que a gente precisa para continuar, né? Como você falou, os ciclos se encerram, né? Mas se abrem outros, né? Como se iniciou esse seu ciclo aí, né? Que já completou, então, vai completar quase 10 anos. 10 anos. Quase 10 anos. Quando eu saí, ainda fiquei numa transição. O legado que você falou, né? Nós criamos em 2014, quando eu decidi sair, nós juntamos um grupo de amigos num café. Eu, o Carlos Melo, sim, o Vanderlei, o Landeiro entrou depois, né? E o Eduardo Bartolomeu, que nessa época estava fora, entrou conosco. Nós criamos uma empresa chamada For Legas. Inicialmente era 4, né? 4 por um legado. Que a gente falava, foi num café em Belo Horizonte que o pessoal começou a perguntar: o que você vai fazer com toda a sua experiência? Eu quero deixar um legado. E o meu legado é mentoria. Eu quero ajudar os jovens líderes, empreendedores. E nós, na época, criamos essa empresa, com sede lá em São Paulo. Quando o Melo saiu da empresa, ele foi cuidar da For Legas lá em Sorocaba. Passou um tempo assim cuidando. E foi uma experiência muito bacana. Porque nós saímos do mundo corporativo, né? No meu caso, saiu do mundo corporativo da Vale e fui cuidar de startup, né? Ajudar, dar os primeiros passos, tal. Aprendi muito nessa época. Depois tentamos trazer isso para o ambiente do Maranhão, porque o pessoal, quando soube, disse assim: por que está fazendo isso lá em São Paulo e não traz para o Maranhão? E nós tentamos, aí criamos aqui a Tálamos, né? Com a Verinha, sim, com o Júnior, o Dorival e tal. Mas aqui, assim, precisava de outras coisas. O pessoal às vezes não tem a cabeça tão aberta para determinadas coisas, assim. A gente precisaria de uma dedicação muito maior para convencer primeiro, né, de que isso é bom. Enfim, mas para mim foi muito válido,
Foi mais uma experiência. E depois disso, eu falei, não, eu não quero mais fazer, eu vou me dedicar 100%. Totalmente 100% a estar dentro do ambiente da igreja, me dedicando, aprendendo, estudando e ensinando. E assim foi. Tem sido, na verdade. Tem sido, né? Essa jornada de 10 anos aí. Eu inclusive, e o verdadeiro legado é aquele... Você foi um cara que tá fora aí, né? Foi um profissional que, muito embora esteja quase 10 anos fora do mundo corporativo, mas deixou um grande legado, continua sendo referência, né? E o verdadeiro legado realmente é esse que continua, mesmo depois que a gente sai de cena, né? E aproveito para te perguntar, né? Como é que se constrói esse legado que, na verdade, ele marca a época? É o teu caso, o teu legado, ele marcou a época, ele tem resistido ao tempo e continua inspirando gerações. Como que recado você deixa para a gente deixar um legado, né, desse tamanho, igual que você deixou? Walter, eu acho assim, eu não planejei isso, né? Na verdade, eu te digo que foram trocas. Eu sou um privilegiado, na verdade. Eu aprendi muito e tive muita gente boa do meu lado, muita gente boa. Então, a minha jornada é assim, eu sou muito grato a Deus e às pessoas que me ajudaram. Quando você foca nas pessoas, eu acho que isso acaba acontecendo. Naturalmente. Porque quando você fala assim, ó, fica meio frio, abstrato, quando você fala assim, uma organização, seja ela qualquer, a Vale ou qualquer outra. Né? O que é a Vale, se não as pessoas que compõem a empresa? Que formam a empresa. Né? Então você tem ali... E quando você olha para uma pessoa, se você olhar somente como um profissional, tudo bem, você vai ter uma relação ali meio que fria. E vai passar, você vai conviver, vai passar. Mas quando você valoriza ela muito mais do que um profissional, como um ser humano, porque antes de um profissional está ali um ser humano, com seus sonhos, projetos, dificuldades, frustrações, dores, né? Emoções, limitações, né? Está ali diante de você. E se você olha uma pessoa, né, que trabalha contigo assim e também se deixa, né, ser visto dessa forma, com suas fraquezas e limitações, você cria relações. E as relações permanecem. Então, se você for ver, o que fica de legado são as relações. É verdade. Você vai encontrar com as pessoas na rua, eu não encontro as pessoas, não vou perguntar quantas toneladas transportou, produziu, foi, né? já foi, né? Mas eu encontro e vou perguntar como é que está o teu filho, como é que está, sabe? Como é que está a tua vida, como é que está a tua saúde, né? Que bom te encontrar aqui, dar um abraço e tomar um café junto, isso é o que fica. Então, esse para mim é o legado. Então, quando você foca nas pessoas, isso acaba ficando, as relações permanecem. É verdade. E Zenaldo, e você foi, na verdade, você tomou essa decisão de partir, né, definitivamente para esse novo período aí, que já tem 10 anos e vai durar muito mais ainda. Também porque Deus te deu dons, né? E dá a todos nós, né? Sim. Todos nós temos dons, temos potenciais, e muitas vezes a gente não utiliza. Isso tem feito muito parte das minhas reflexões. E todo mundo aqui conhece alguém que tem dons, mas as próprias pessoas não reconhecem, né? O fulano fala, você faz isso aqui muito bem. O pessoal fala, não, acho que não. As próprias pessoas não reconhecem esse potencial. E tem uma reflexão muito importante, tem feito parte, né, do meu dia a dia, que diz o seguinte: um potencial, um dom, se não aproveitado, ele pode se transformar num grande arrependimento e uma grande dor no futuro. Sim. Se você não coloca esses teus dons, que é Deus que nos deu, os dons não são nossos, são de Deus, Ele que nos dá, né? Então, e se a gente não coloca isso, não aproveita esses dons, isso pode se transformar numa grande dor. E aí eu queria te perguntar, né, que conselho você nos daria para que a gente tenha clareza desses dons que Deus nos deu, porque a gente às vezes não percebe. Sim. E, consequentemente, não utiliza. Perfeito. Tem os dois personagens aí, sabe, Walter? As duas personas, né? Eu te diria que, por exemplo, na minha vida, quando depois se tornou claro para mim, mas no início não foi claro para mim que eu teria condição de ser um líder. E teve um supervisor na Vale que ele apostou e me convenceu. Né? Nem você estava convencido. Nem eu estava convencido. Na verdade, eu fiquei resistindo, né? Quando ele falou assim, olha, eu estou querendo que você seja o meu sucessor. Tá? Eu falei, não quero isso, não. Eu quero, né? Quero outra coisa, eu quero me desenvolver tecnicamente. Isso envolve outras questões, né?
Então eu estava lá no auge da minha juventude, com outra cabeça, e não estava percebendo em mim exatamente o que você está falando. Um talento que ele olhou e disse: Você tem. Você tem. E eu agradeço muito a ele. Porque depois eu fui perceber, não, eu tinha realmente talento dado por Deus para poder ir para uma carreira aqui mais de liderança. Mas não foi uma decisão minha. Eu vou buscar, não. Foi ele que... Então vale muito a pena você que é, né, você que é líder, observar. Porque tem pessoas assim como eu que está lá, muitas vezes sem se enxergar, sem enxergar o talento que tem por falta de experiência, por uma série de coisas, não apostando em si mesmo. Isso é do lado da persona do líder. E da própria pessoa, assim, vale a pena você olhar as suas fortalezas, porque a gente tem um autoconhecimento. Sim. Né? Você sabe daquilo que você é capaz, só que muitas vezes você acaba se escondendo. Porque colocar talento na mesa também significa assumir responsabilidade. É verdade, é verdade. E tem pessoas que fogem da responsabilidade. E aí é que vem, como você está falando. Fugir da responsabilidade, esconder talento para não ter responsabilidade, gera dor no futuro. Gera dor no futuro, perfeito. Então pegue o seu talento e mostre. Não com arrogância, mas mostre. Porque vai ser útil para outros e útil também para você. Você vai desenvolver algo que Deus te deu. E não vai enterrar. Porque tem gente que enterra, não, eu vou enterrar. E aí é onde vem a dor no futuro. Exatamente. Porque, às vezes, quando você vai tentar desenterrar, já passou. Já passou do tempo. É verdade, é verdade. E isso tem, como eu falei, isso tem feito parte das minhas reflexões. E às vezes vem quando o teu dom é muito forte e você não coloca isso em prática, isso vira até uma dor física mesmo. Sim. Porque a pior dor, às vezes, é a dor do arrependimento, é a dor de não ter feito, né? E ainda que você não faça da melhor forma no começo, mas você vai aperfeiçoando, né? Vai aprendendo. Aprendendo. Muito bom. Zenaldo, excelente o nosso bate-papo aqui. Que pena que a gente está caminhando para o fim aqui, né? Mas eu preciso te dizer uma coisa, né? Tem um backlog aqui, você vai precisar voltar, porque a gente não conseguiu explorar tudo que a gente tinha aqui. E eu fico muito grato de poder... ter a tua companhia nesse momento, a gente compartilhar esses aprendizados, essas experiências, né, com as pessoas que estão nos escutando. Na verdade, essa é a grande intenção desse espaço, né? Fazer com que o nosso conhecimento possa ser colocado, né, a serviço das outras pessoas. Na verdade, isso liderança é, acima de tudo, servir, né? Sim, sim. E eu fico muito contente quando alguém aprende com algo, né, que veio da minha experiência, com uma fala nossa ou com alguma situação que a gente, né, vivenciou e as pessoas, né, passam a aprender e a utilizar disso, né? Então, mas para encerrar, eu queria deixar uma pergunta final aí, né? Se você pudesse deixar uma frase somente, né, para essa turma que está nos assistindo depois nesse nosso podcast aqui, uma frase que você pudesse plantar na mente de quem está nos assistindo. Que frase seria essa, Zenaldo? Deixarei a frase, mas antes, Walter, de deixar a frase, eu quero mais uma vez agradecer, né? O privilégio de estar aqui contigo, desejar sucesso, né? Eu tenho certeza que vai ter sucesso, porque tem um propósito que é fantástico, né? Tomara que alcance muita gente, porque vai beneficiar essas pessoas. Então, que Deus te abençoe. Amém. E que você possa colocar realmente em prática tudo aquilo que está aí no teu coração, de planejamento e propósito. E conte comigo. Quando, né, quiser que eu volte, eu certamente voltar para trocar essas experiências. Como frase, né, final, eu diria o seguinte para as pessoas, né, que vão nos ver, né, que vão nos assistir. Aproveite as experiências, né, sejam elas experiências de vitórias ou de fracassos. Aprenda com as experiências. E valorize também as experiências dos outros, porque isso demonstra humildade. Não olhe só para as suas. É muito bom aprender com as próprias, mas também escute as dos outros, né? Fique atento também, porque as experiências elas são adquiridas não somente pelo ouvir. O não verbal fala, os fatos, as situações, os cenários. Um líder precisa, Walter, aprender a fazer leitura de cenário. Então, resumindo, aproveita as experiências, seja fracassos ou vitórias. Muito bom, muito bom. Eu sou testemunha disso, né? Então, Zenaldo, mais uma vez, né? Muito obrigado, né, por você estar aqui. O convite para um novo episódio já vai chegar. Eu queria terminar aqui agradecendo as pessoas que nos escutaram, né?
durante essa 1 hora aqui. A conversa foi muito boa, excelente. Eu aprendi muita coisa, revivi algumas, né? Relembrei algumas coisas que eu já tinha vivido com o Zenaldo. E a gente queria mais uma vez agradecer e se preparem para o próximo episódio. Tem muita coisa boa que a gente está preparando para compartilhar com vocês, para que todo mundo cresça com isso e, claro, se desenvolva e melhore o seu resultado. Obrigado, Zenaldo. Obrigado a vocês e até o próximo episódio do nosso podcast Lidere. Um abraço.